Guilherme, eu sei que é muito importante a gente levar esse assunto, a importância do equilíbrio do espiritual com o cuidar do corpo, cuidar da saúde. Você passou um momento muito difícil na sua vida, e acompanhei, e fala um pouco para a gente da sua experiência e o que a gente pode estar contribuindo com as pessoas que estão aqui online. Sim, esse equilíbrio através da sua vida, através da sua história. Para quem não sabe, eu fui, depois de quase 20 anos trabalhando na igreja, pastor muito ativo e fazendo um monte de coisa. A gente ama isso daqui. Eu acho até interessante, tem muito pastor que só fica reclamando, né? É pesado, é ruim e tal, é difícil. Eu falo assim, cara, eu não sei como é que uma pessoa consegue trabalhar na igreja reclamando tanto. Então, eu acho que a gente peca às vezes por amar tanto e extrapola um pouco o limite. E eu acho que eu extrapolei um pouco do limite, porque eu tive, de fato, algumas questões que o meu físico começou a trazer alguns alertas que já talvez estavam sendo demonstrados através de algumas atitudes. Eu fui diagnosticado com burnout a partir de um tremor na face que começou, tive uma arritmia estranha no coração, eu tenho psoríase, começou a aparecer um monte de coisa, e era o corpo falando assim, ei, você não está querendo parar, mas você precisa fazer isso. E nesse processo então, onde eu parei de fato, eu saí, entreguei a igreja na mão dos outros líderes, fiquei de fora de tudo. Eu tinha um pouco de receio, porque a gente acha que a igreja não consegue sobreviver, nós somos líderes importantes, não que não sejamos, mas a igreja de Jesus e Ele que cuida da sua vida. E nesse processo de confiança, pastor, assim, foi um tempo muito especial, onde eu percebi que às vezes nós que somos líderes, alguns pastores, nós achamos que a nossa essência está muito naquilo que a gente pode produzir, fazer. Mas isso é reflexo quando nós entendemos a motivação correta, por que nós fazemos tanto e por que nós nos dedicamos. Então, se por um lado eu acho que tem muita gente que precisa pisar no acelerador para andar, eu acho de fato, falando sobre liderança, é melhor você encontrar pessoas que você precisa pedir para pisar no freio, do que ficar, vai lá, vai lá. Entretanto, eu acho que existe uma linha muito tênue aí, muito complexa, que nós precisamos tentar chegar no equilíbrio. E eu passei dessa linha demais, a ponto de entender que eu precisava dar uma parada, fazer um check-up do meu coração. E eu costumo dizer que foi uma decisão talvez mais difícil de ter que parar, mas foi muito importante, principalmente para rever a motivação pela qual eu estava fazendo o que estava fazendo. Como pastor, eu amo pregar, amo fazer um monte de coisa, mas às vezes, sem perceber, nós somos, digamos assim, nós somos forçados a fazer uma pergunta ao nosso coração: qual é a minha motivação correta? E usamos isso como prerrogativa, mas estamos fazendo isso para o reino de Deus, para o bem comum. Só que nós nos esquecemos, por exemplo, que nosso maior ministério não é a igreja. O nosso maior ministério é a nossa casa. O nosso maior ministério é o templo do Espírito Santo, somos nós. E se nós não cuidarmos de nós, como é que nós podemos cuidar do próximo? E eu conto uma história que talvez foi o estopim para eu decidir parar. Às vezes, quando estamos tão ativos e fazendo o que fazemos, nós não percebemos, inclusive, que estamos adoecidos. E a minha esposa, certa feita, me ligou e falou: olha, você vai para casa agora, eu queria te pedir uma coisa. Os nossos filhos estão lá, eu sou pai do Luca de 10 anos, a Esté de 6 anos, eles eram menores, e minha esposa, usada por Deus, falou assim: queria te pedir uma coisa, amor, chega em casa hoje, você não tem percebido quanto você está presente fisicamente, mas emocionalmente você está distante. Você já passou por isso? Você está lá, mas você não está? E aí ela falou assim: tenta não usar o seu celular hoje. E aí, como pastor, a gente fica, mas tem muita coisa para resolver, tem muita igreja e tal. Eu cheguei em casa, desliguei o telefone, coloquei em cima da prateleira e perguntei para os meus filhos: o que vocês querem fazer? Churrasco. Fui lá, descongelei uma carne, a gente fez churrasco. E agora? Pega, pega. Esconde, esconde. Música. Pega, congelou. Foi chegando o fim da tarde, fim da noite, na verdade, a gente foi dormir, fiz minha filha dormir, orei com ela. E o meu filho deitou comigo e falou: papai, eu quero orar hoje, para dormir. Eu falei: tá bom, filho, pode orar.
E o meu filho falou assim: papai do céu, muito obrigado pelo churrasco, obrigado porque o Senhor nos ajudou hoje, foi muito legal nas brincadeiras, mas muito, muito, muito mais obrigado, porque o papai passou esse tempo todo sem mexer no celular. Aquilo para mim foi Deus usando o meu filho para falar assim: você precisa fazer um check-up do seu coração, da sua alma, do seu entendimento. Você precisa rever o seu ministério. Você precisa cuidar mais daquilo que é a coisa mais preciosa que eu te dei, a sua família. Foi quando eu realmente decidi parar e eu saí, né? A gente ficou um tempo, um sabático mesmo, um ano fora, sem fazer nada. E Deus foi nos visitando de maneira muito poderosa, assim, e testemunho isso com muita alegria, assim, que nos visitou de maneira tão maravilhosa que hoje eu posso dizer que eu estou curado. O que é que você aprendeu durante esse período? O que é que realmente Deus tratou na tua vida? Eu aprendi a responder a maneira correta a pergunta que Jesus fez para Pedro em João capítulo 21. A história nos conta que certa feita, né, Jesus foi um dos grandes amigos de Pedro, assim como o Tiago e João. E quando Jesus chama Pedro para o seguir, o texto em Lucas vai dizer que Pedro largou tudo para seguir Jesus. E ele começa então a ser um pescador de homens e não mais pescador de peixes. E aí na caminhada de Jesus com Pedro, é muito evidente nas histórias que Pedro era sempre um grande líder. Era talvez alguém que Jesus sempre contava para resolver um problema. Vamos ter que multiplicar comida, vamos ter que fazer isso, vai lá, Pedrinho. Pedrinho ativo, um líder nato, fazendo tudo acontecer. Até que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama, cara? Amo. Mas deixa eu falar uma coisa, antes de eu morrer, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro fala: você está maluco, Jesus? Estou contigo e não abro. Inclusive, se o soldado se aproximar, eu corto a orelha dele. Jesus falou assim: você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Pedro vai lá, corta a orelha do soldado romano. O seu ímpeto talvez aí, né, de querer ajudar. Jesus vai lá, o repreende. E aí ele foi questionado pela força romana se conhecia Jesus. Ele nega 1 vez, 2, 3, e o galo canta. E ali a história diz que houve uma troca de olhar ali de Pedro e Jesus, que talvez foi o momento mais constrangedor da vida de Pedro. Nós não temos relato bíblico se Pedro foi testemunha e viu a crucificação. Talvez ele até não quis ver. João estava lá. E aí no capítulo 21, a história, aquela perícope, ela é nomeada como a restauração de Pedro. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e Jesus está na beira de um mar ali, e os caras estão fazendo o quê? Pescando. E Jesus grita: estão fazendo o quê? Pegaram peixe? Não. Joga a rede do outro lado. Eles jogam. A história diz que eles sabiam quem era Jesus, e quando Jesus ali chama eles para comer um churrasco na brasa, feito por peixes ali, com peixes e pães, Jesus faz as 3 mesmas perguntas. E a pergunta é: não é Pedro, você me ama? Isso é muito interessante, porque quem nomeou Simão de Pedro foi o próprio mestre. E Pedro ali, quando você olha na Bíblia, que é a pedra, né, quando ele fala sobre a minha pedra, eu edificarei a minha igreja, eu acho que ali era o Pedro líder, o cara que fazia muita coisa, o que poderia de fato difundir essa mensagem, e essas características são maravilhosas. Mas é interessante quando Jesus chega para Pedro, no caso, ele não chama de Pedro, ele fala: Simão, filho de João, você me ama? E aqui para mim foi o que eu mais aprendi, porque como líderes e pastores, eu acredito que muitas vezes nós achamos, de alguma forma, mesmo falando que não, que nós podemos impressionar Jesus. Então quando Jesus chega e fala: Simão, você me ama? Talvez na cabeça do Pedro, ele responde o quê? Sim, porque quem vai falar que não? E eu talvez respondi da mesma forma no ministério, dizendo sim, como se fosse assim: Jesus, olha a igreja, olha o nosso ministério crescendo, olha o que eu estou fazendo. A gente plantou uma igreja, plantou outra, projeto social, a coisa está acontecendo. Aí Jesus fala assim: ei, eu não estou falando com o pastor, com o líder Guilherme. E de novo ele vai falar assim: não, Pedro,
Simão, eu não estou falando com aquilo que pode fazer um monte de coisa maravilhosa, mas eu quero visitar um lugar onde faz tempo que eu não visito, porque você não tem deixado eu entrar aí. Ele fala assim: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde pela segunda vez o quê? Sim. Você já passou por esse momento onde você é questionado com a mesma pergunta? Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Quando a neném fala assim: Costa, você fez isso? Fala: não, você fez. A segunda vez é complicado, meu irmão. Aconteceu alguma coisa. Ela está perguntando a segunda vez. Mas a pergunta é feita pela terceira vez, porque talvez o Pedro ainda não tinha entendido o motivo da visita de Jesus. E ele fala: Simão, filho de João. E eu de verdade, nesse tempo meu, assim, eu fui levado a um lugar que fazia tempo que eu não visitava. Porque é sem querer, não é por maldade. A gente está muito ativo no ministério, a gente ama fazer isso daqui. Eu estou confessando aqui um pecado, não tenho um problema de ser vulnerável aqui. Deus não me ama por aquilo que eu posso fazer ou produzir. Ele me ama por aquilo que eu sou. Porque foi Ele que me chamou. Não pelas habilidades, eu não consigo impressionar. Jesus, olha isso daqui. Eu não amo meus filhos, de vez em quando a minha filha chega para mim com cada desenho horrível. E ela, quando me mostra, eu não sou um pai insensível para falar assim: por favor, viu, você precisa melhorar esse desenho. Algum pai faz isso, você está em pecado, você tem que pedir perdão. Mas o que você faz? Uau! Você já viu quão horrível é a maioria das peças de criança em escola? É um caos. Para pensar. Mas todo mundo quer filmar, por quê? É o seu filho amado. A pessoa que você escolheu para adotar no seu coração. E inclusive, nós usamos isso às vezes como algo pejorativo. Ah, aquela criança é adotada. Em nome de Jesus, nunca mais fala isso. Porque na verdade, todos nós fomos adotados pelo Pai. E mais do que isso, o que faz uma criança ser especial e você amar de maneira incondicional, não é porque ela é uma criança do seu sangue, porque tem pai biológico que não está com o filho. Por que eu daria a vida pelos meus filhos? Não é porque são meus filhos de sangue. Porque eu os adotei no coração. E agora eu aprendo de tal forma o que é o amor de Cristo por mim, que mesmo meu filho, quando criança principalmente, que só sabe dar trabalho, acordar madrugada, fazer cocô, gastar muito dinheiro com leite, eu estou disposto a dar minha vida porque eu adotei no coração os meus filhos. Agora pense, apesar de quem somos, nossos pecados, e para mim foi o ano do Senhor me perguntando: não, pastor Guilherme, Gui, você me ama? E ao invés de responder sim, olha o que eu produzi, a resposta de Pedro a terceira vez é diferente: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Essa resposta, irmãos, é a confissão que transforma. Senhor, tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu fui chamado para fazer um monte de coisa. Tu sabes que eu vi milagres, que eu te ajudei nisso, naquilo. Tu sabes de tudo, mas mesmo assim, eu quero me reconciliar porque eu estou distante, mesmo aparentemente estando perto. E o Senhor então me fez essas perguntas durante vários momentos desse meu sabático. E foi o tempo, sem sombra de dúvida, que eu acho que eu cresci muito e relembrei momentos maravilhosos que nós precisamos revisitar. Muito bom, Gui. Muito bom, muito bom. Deixa eu puxar uma coisa. Eu sei que mudou na sua vida a simplicidade, viver na simplicidade, escolher a simplicidade, não é? Ter uma vida fazendo com excelência, tendo mais simples. Deixa eu puxar esse gancho, não é? Deus falou para ti, o que para você é uma igreja simples? Que quando a gente olha Ponte, né, não é uma igreja do Instagram, não é uma igreja da fama, é uma igreja da simplicidade, de gente que ama Jesus, gente que ama a pessoa.
Fala para a gente um pouco sobre o que é para ti uma igreja simples. Eu acho que o tema dessa conferência tem tudo a ver com a volta e compreender que nós somos um só povo, né? E eu acho que não tem texto bíblico que sintetiza isso melhor do que Atos capítulo 2. Quando Jesus ele chega, a gente se esquece que Atos capítulo 1 é uma chave hermenêutica extraordinária para entendermos a continuação do ministério de Jesus. Porque durante 3 anos Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou morrer, ressuscitar. E parece que o povo não entendia, porque assim, quando você está vivendo com um cara que faz milagre, e tudo funciona muito bem, cara, você até se esquece do futuro, às vezes você não se prepara. Você vê muita gente que quebra depois de um tempo, porque ele vive com tanto dinheiro, abundância, que ele não se prepara, porque ele acha que nunca vai acabar o dinheiro. Então você imagina 3 anos vivendo com Jesus, Jesus falando, eu vou. Aí de vez em quando os discípulos falavam, mas como é que vai ser isso? Aí ele promete, João 14,16, olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que estejais com vocês, de agora para todo sempre. Eu vou, mas o meu Espírito vai estar com vocês. Aí Jesus morre, ressuscita, e Atos capítulo 1, Jesus passa 40 dias e 40 noites, fisicamente ali, que a Bíblia fala que ele comeu com os discípulos, é como se ele falasse assim, olha, vocês não entenderam ainda, alguns discípulos inclusive, você vai ver a história de Emaús, o povo achava que ressurreição tinha a ver com intervenção militar. Jesus morreu, agora Deus vai chegar e vai acabar com Roma e Israel vai agora se levantar. E Jesus falou assim, mas vocês não entenderam então? E aí Atos capítulo 1, Jesus vai capacitar a igreja para falar assim, olha, eu não prometi, é como se fosse a prova da recuperação. Eu estou aqui de novo para lembrar que eu morri, mas o meu Espírito, tudo que vocês pedirem, vocês ainda vão continuar fazendo, porque eu estou com vocês. É como se Jesus fosse relembrar. E aí como acontece isso? É muito interessante, porque Atos capítulo 2, a festa de Pentecostes, que era uma festa na verdade, onde eles celebravam a lavoura, a comida e a abundância do Senhor, eles estavam ali para celebrar, Israel estava lotado de gente, quando o Espírito Santo veio em Atos capítulo 2, então estavam celebrando, e de repente aquele vento veio, o Espírito chega e eles são batizados, e se tornam de fato ali, a primeira expressão que nós vamos ver, do que é a igreja, a iglesia no sentido de ajuntamento para fora. E aí eu acho que essa simplicidade vem quando aquele povo é tão assim confrontado com o amor e com o poder de Deus, que a despeito de tudo que eles fizeram de erro, o Senhor ainda nos escolhe para que possamos viver esse evangelho. Isso muda completamente a nossa vida. E aquele lugar ali, que era um lugar onde as refeições eram feitas, o Espírito chega, começa um movimento onde de fato eles viveram o amor de Deus familiar, onde nós temos tudo em comum. E o capítulo 2 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Rapaz, quem faz isso vive a igreja. E a partir desse momento, se nós estamos conectados nesse propósito de sermos uma família, não só de fala, mas de prática, cara, eles faziam o quê? Eles repartiam com quem não tinha, então ninguém passava fome. A minha casa não é mais minha casa, é a sua casa. Está faltando, não é só o sal que é barato, mas está faltando comida, eu vou mandar a carne para você. Isso é a beleza, a simplicidade. E aí, por exemplo, o próprio Jesus, na noite que ele foi traído, ele institui a Santa Ceia, que para mim é algo mais pedagógico do que simplesmente um memorial. A ceia para mim é esse movimento que nos faz sempre lembrar da simplicidade. O que é a simplicidade do Evangelho? A gente fala muita coisa, mas voltando para a essência. Simplicidade, e o lugar mais sagrado que nós temos na nossa casa é a mesa. A igreja, para viver a comunhão, ela precisa da mesa. Então a minha comida é a sua comida, a minha bebida é a sua bebida, a minha casa é a sua casa. E quando nós compartilhamos isso, nós avançamos o reino de Deus. E para mim, hoje nós temos vivido muito a fé individualista, onde assim, eu tenho ouvido cada loucura. Por exemplo, eu não preciso de igreja, eu sou autossuficiente, eu li minha Bíbliazinha aqui, não quero nada com ninguém. Rapaz, você não entendeu o Evangelho, porque você não vai ver lugar nenhum no Evangelho alguém vivendo para a glória de Deus no individual, é coletivo. E se você está aqui hoje com muito amor e coração, aqui de coração, estou falando aqui com muita graça, acha que você não precisa disso,
porque você já é especial demais, eu queria te falar que essa igreja, como qualquer outra, é imperfeita. E você não é perfeito, mas mesmo você se achar que é perfeito, que bom saber que você se acha perfeito e essa igreja imperfeita precisa da sua perfeição. Então vem nos ajudar, porque a igreja ela é feita em várias mãos e nós caminhamos juntos na simplicidade do evangelho. Então não deixe de compartilhar esse lance especial, essa aura que você tem. Primeiro, porque você não tem isso. E segundo, se você tiver, essa igreja precisa de você. Muito, muito, muito bom. Você sempre teve o coração voltado para os pobres, necessitados. A Ponte tem essa característica de viver esse evangelho, a agenda de Deus, lembrando do pobre, do necessitado. Também faz parte da igreja, dessa igreja simples, porque, Gui, eu estava, quando começou o Instituto Vida Videira, 20 anos atrás, eu fiz uma pesquisa, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, e nós tínhamos 300 mil pessoas vivendo na extrema pobreza aqui, dados aqui da nossa cidade. E eu fiz uma conta, eu disse, rapaz, eu fui levantar, e eu não cheguei a esse número total, mas tínhamos pelo menos aí mais de 3 mil igrejas na época. E eu disse assim, nossa, vamos dar só 3 mil, 300 mil pessoas dividido por 3 mil, faz a conta aí. Eu disse assim, poxa vida, se a gente dividisse todos esses pobres com esse monte de igreja, a gente tirava a pobreza dessa cidade. Isso é a lógica. Mas essa lógica não funciona. E para mim, soa estranho uma igreja que não se envolve com o pobre, com o necessitado. Soa estranho uma igreja que não se envolve com os, assim, aqueles que a sociedade não lembra, né? E eu louvo a Deus por igrejas como a sua, que você que está liderando, esse envolvimento da causa do pobre necessitado. Fala um pouquinho do que vocês têm feito que pode inspirar a gente. Eu não acho apenas estranho uma igreja que não se envolve. Como eu falei, eu me sinto em casa, então posso falar o que eu quiser aqui. Eu acho antibíblico. Porque se você for ler os profetas, e principalmente Isaías, Tim Keller tem um livro chamado Justiça Generosa, onde ele trabalha o que nós conhecemos como quarteto dos vulneráveis. Pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. E na palavra de Deus, os que estavam à margem, os marginalizados, eram as pessoas que Jesus tinha mais paciência, muito mais inclusive do que os religiosos. Nós não nos sentaríamos com um samaritano, muito menos com uma mulher samaritana, muito menos com uma mulher que era tida como prostituta. Nós não nos jantaríamos com um tal de Zaqueu, mesmo tendo dinheiro, mas era pobre de espírito. Nós não teríamos paciência com Nicodemos. Nós não teríamos paciência com mulher adúltera. Nós não teríamos paciência, e a nossa cultura não deixaríamos sentar em mesas que hoje, inclusive, nós não sentamos. De vez em quando eu fico orando assim, e não é fácil trabalhar com os mais vulneráveis. Se alguém falar que é fácil, é mentira. Mas quando você dá uma oportunidade e começa a perceber que de fato a pessoa nunca teve o privilégio que nós, na grande maioria, temos, você percebe que é possível mudar uma realidade. Semanas atrás eu estava lá em casa e chega para mim um documento de uma criança que nós começamos a ajudar há 11 anos atrás. E essa menina teve o pai assassinado na comunidade. A gente começou a capacitar, a treinar, começou pequenininha, com seus 5 anos. E ela estava na Califórnia semana passada e ganhou um aplicativo para salvar água no planeta e economizar água. Essa menina estava na Califórnia há 2 semanas, vindo de um bairro com o segundo pior IDH do Grande Recife. Então é possível mudar a realidade. Glória. Quando, para mim, esse chamado da Igreja de Jesus com os vulneráveis, eu sempre digo que eu acredito que a gente é batizado só uma vez, mas eu digo que existe a experiência do batismo, porque o batismo tem um significado de renovo. E muita gente pergunta assim: Gui, como é que você foi envolvido por essa história ou por
por esse viés que a igreja hoje é tão forte, né, na nossa comunidade. Eu até preguei um pouco sobre isso. Deus ele vai fazendo enquanto a gente vai agindo. Dentre tantas histórias, uma especial, porque já tinha acontecido comigo, aconteceu com uma grande amiga minha, que chegou na minha sala para conversar. Na verdade não era amiga, era conhecida, passando por grandes problemas tal na vida. E a gente já tinha começado o trabalho na nossa comunidade. E eu falei, vamos dar uma volta? Ela estava meio que sem perspectiva de futuro, meio perdido, casamento em crise, passando por uma depressão. Não estou menosprezando o sentimento de ninguém, porque essas coisas que eu falei são todas sérias. E eu entrei na comunidade com ela. E a gente foi entrando, eu fui mostrando. A gente já tinha um relacionamento com a comunidade do Pilar. E quando a gente chegou assim numa esquina, tinha um monte de criança, roupas bem curtas. E aí eu perguntei o que era aquilo. E uma menina que trabalha com a gente, que é da comunidade, falou, pastor, está começando a aumentar aqui o número de prostituição. Mas aquilo é criança com 10, 11, 12 anos. E ela falou, pastor, não é só a questão do sexo, mas elas, além de ter relação sexual, elas fazem também sexo oral e elas cobram R$5. E os seus pais colocam essas meninas aqui porque a relação sexual custa R$10. Se você ouve uma história dessa na igreja, isso não te machuca, você pode até ser salvo. Mas está faltando evidência que você foi justificado pelo sangue de Jesus. Aquela mulher e eu de volta para nossa igreja chorando. Sabe o que é R$5? E ela falou assim, pastor, eu tenho uma ideia. O que foi? Gisela, o nome dela. Eu sei fazer lacinho e tiara. Será que eu posso conseguir uma sala para começar a fazer um lacinho e tiara aqui? Eu falei, pode. Ela chamou as amigas dela ricas lá da cidade. Montaram a salinha, compraram cola quente, não sei o que, fita. E começaram a fazer a tiara e o lacinho. E aí a gente foi na comunidade e chamou aquelas meninas. Os pais deixaram meio assim e chegaram. Ela começou a ensinar as crianças a manusear o lacinho e a tiara. Quando ficou pronto, a gente levou para o domingo e vendeu o lacinho por R$5, a tiara por R$10. Aí vendeu tudo. Aí daqui a pouco começou a vir mais criança. Aí os pais das crianças que mandavam suas filhas para a rua começaram a se aproximar. Daqui a pouco tinha mais de 60 pais e crianças fazendo tiara e lacinha. Aí não dava mais vazão, porque era muito lacinho e tiara para o povo da igreja comprar. Aí eu chamei os ricos da igreja, que tinha contato, que eu não tenho, pedir dinheiro para mim eu não peço não, mas para a igreja eu sou cara de pau. 2. Irmão, temos que vender essas tiaras. Aí o Shopping Rio Mar lá tinha um stand lá, o cara conhecia o dono lá, que lá também tem Rio Mar. Aí colocamos lá assim a tiara para vender no shopping. Daqui a pouco apareceu outra loja. Hoje, para a honra e glória de Jesus, a gente tem mais de 20 locais onde esses lacinhos e tiaras são vendidos. Não existe mais, não estou falando que tem prostituição, mas eu não conheço mais prostituição acontecendo na comunidade que a gente serve, a comunidade do Pilar. E aí, Costa, eu acho que isso é uma responsa da igreja, de novo, a simplicidade. Porque eu acho tão legal quando chega um membro ou alguém da igreja que é crítico. Eu gosto de vocês, sabia? E eu gosto quando os caras me procuram, porque tem gente que sabe todos os problemas da igreja. Fala assim, pastor, o ministério infantil está com problema, a dinâmica está meio assim, atrasada, os professores não são treinados. E eu falo assim, minha irmã fala mais. E ela começa a falar e começa a despejar. E quando acaba eu falei assim, minha irmã, nós estávamos orando por você, e você é muito bem-vinda para servir no Kids semana que vem. Agora deixa eu falar uma coisa antes de você ficar batendo palma aí. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Amém. Alguém aqui está satisfeito com o nível de violência do Brasil?
E a injustiça? E a roubalheira? E os hospitais? E a falta de cadeira de dentista para servir? O que a gente faz com isso? Nós devemos ser a resposta para esse mundo que sofre. Então está cheio de gente na internet metendo o pau em tudo, mas não quer ser a solução do problema. Eu estou falando que o papel do governo não é resolver isso, mas irmãos, se nós somos sal e luz, nós precisamos ser essa referência para esse mundo que sofre. Aí o irmão da igreja, olha, um dentista chegando, cheio de pompa na igreja, pastor, quero servir, tem meu consultório A, B, C, tem gente que chega para dar carteirada, né? O que eu posso fazer? Eu falei, dá um consultório para a gente, irmão. Calma, pastor, bom dia. Eu falei, mas você está aqui para mostrar o seu consultório? Aí montamos uma sala lá de dentista na igreja, dentro da igreja. Aí chegamos na igreja, cadê os dentistas? Pô, na tua mão. Eu falei, agora, irmãos, em nome de Jesus, você não vai ter agora coragem de negar. Será que você não pode doar pelo menos 1 ou 2 horas por semana para fazer a clínica funcionar? E hoje a gente tem uma clínica dentro da igreja que tem mais de 60 dentistas que fazem a única cadeira de dentista funcionar para a comunidade do Pilar. Então aquilo que Deus te deu é para ser usado. Meu irmão, você é um engenheiro. Você vê coisa linda aqui. A gente acabou de ver aqui essas crianças. Eu me lembro que a gente se encontrou uma vez no avião, vindo para cá. A gente estava em São Paulo, estava saindo para cá. E a gente começou a ter essas conversas. Meus irmãos, eu acho maravilhoso aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque eu fico imaginando, para mim ali 2 coisas são extraordinárias, além do milagre. Uma criança que tinha o quê? Ridículos poucos pães, ridículos poucos peixes. Mas era tudo que o Senhor precisava para fazer o milagre. O problema é que para fazer algo grande, diferenciado na história que a gente vive, a gente fala assim, ah, Jesus, eu só tenho alguns pães e peixes. E Jesus fala, a quantidade sou eu que cuido, eu quero só o seu coração e a sua disposição, porque o resto sou eu que faço. Então olhe para as suas mãos e fala assim, Senhor, com esse pouco que eu tenho, como é que eu posso multiplicar e fazer o milagre? Ele fala, o milagre sou eu que faço. A disposição está sob a sua responsabilidade. E aí outra história que eu acho maravilhosa nesse contexto, é porque Jesus pergunta para 2 de seus discípulos, como nós vamos fazer esse povo comer? E Filipe e André têm a resposta diferente. Um fala assim, nem com 200 denários temos como dar de comer para esse povo. Pragmático, a conta não fecha. É o que a gente falou aqui, o Costa lançou aqui 6 igrejas. Se ele fosse um cara, veja o que eu vou falar aqui, muito experiente, que só faz as coisas quando a conta fecha, deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Essa igreja hoje não estaria neste lugar. Quando esse homem aqui deixou os seus negócios e falou assim, vou abrir uma igreja, talvez todo mundo achava que era loucura, e Neném falou assim, vamos. Essa igreja não existiria se fosse baseado na experiência de um homem. Irmãos, nós não vamos enxergar muita coisa, mas começa a andar e Deus vai continuar fazendo milagres. Amém. Então não ache pequeno o que você tem nas suas mãos, coloca à disposição do Senhor. Eu já preguei em quase todas as igrejas da Videira, vou pregar agora nas 6 novas aí nos próximos 25 anos, em nome de Jesus. Gente, eu só fiz 3 perguntas, viu? Desculpa, eu falei que eu falava demais, você não interviu aí? Ah, não, que é isso, tá bom demais, Gui, tá bom demais. Eu vou pegar um gancho seu, né, que você disse que quando sentiu, e não só sentiu, teve que deixar, teve que sair, teve que cuidar de você, da sua família, a igreja continuou. Fala um pouco sobre essa síndrome do... eu sei fazer, sem a minha presença a coisa não vai andar, se eu não botar a mão, não vai acontecer. Assim, essa empresa, esse GC, essa igreja, assim, tem que ter a minha mão. E às vezes essa síndrome de achar que a gente é capaz de tudo e que Deus, se não tivesse a gente, Ele ia ficar desesperado. A igreja continuou, a igreja caminhou, e eu conversava com o Lucas, eu disse, Lucas, eu não estou vendo a ponte ter problema não, eu não estou vendo a ponte fechar não, eu não estou vendo a ponte. Eu disse assim,
eu fico feliz disso. Assim, o que é que você tem para dizer para a gente, para os líderes, né? E também para empresários, para pessoas, assim, né? Sobre liderança, sobre equipe, sobre formar pessoas? Eu acho que vocês fazem isso muito bem. Eu vou separar aqui em dois aspectos. O primeiro é que quando você cria uma cultura, que ela é muito bem desenvolvida, isso não só para a igreja, mas para a sua empresa, você sabe que até mesmo sem a sua presença, aquela cultura ela vai ser continuada. Se eu estiver aqui ou em outra videira, em Natal, é muito evidente que eu estou naquele lugar, a excelência dos sombras, do som, tal. Existe uma cultura que foi implementada, isso é uma coisa. Então, esse aspecto, digamos assim, natural, normal. No aspecto espiritual, eu acho que uma das coisas que cansa o pastor é a gente achar que nós somos alguma coisa, que de fato assim, Deus precisa de mim, senão a coisa não funciona. E é lógico que a igreja ela sente falta, ela sente saudade. Mas uma das crises que eu acredito que a igreja ela vive é quando a fé da igreja está mais fundamentada em uma pessoa do que em Deus. Porque todos nós somos humanos, nós podemos errar e cair. Vocês já perceberam que grande parte da maioria das pessoas frustradas com a igreja é porque algum pastor caiu e ela caiu junto. A fé delas então estava mais fundamentada em uma pessoa do que em Jesus. Por isso que eu acho lindo aqui, eu escuto isso todos os cultos, é tudo sobre Jesus, 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 Jesus. Porque se você estiver aqui com a sua expectativa em cima de pessoas, as pessoas, por mais assim, boas que são, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar. A nossa fé não pode estar fundamentada em pessoas. Quando, por exemplo, o povo de Deus é liberto do Egito, depois de 400 anos, ali 450 anos, e eles estão perambulando pelo deserto, e Moisés é chamado para o Monte Sinai. Quando ele sobe, o que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro, olha que loucura, e começa a adorar o bezerro de ouro, dizendo o seguinte: foi ele que nos tirou do Egito. Olha que loucura, a gente fala assim, como é que pode? Nós fazemos o mesmo. Às vezes, sem perceber, estamos idolatrando algumas questões, achando que esses ídolos que nos tiraram da nossa escravidão. Não, irmãos, a gente se esquece da bondade de Deus. Então, o foco na pessoa de Jesus torna uma igreja muito mais saudável. O problema é que nós somos pecadores, e aí, sem perceber, alguns líderes religiosos, eles querem manipular e criam essa dependência, que é só o apóstolo, o líder máximo, e não estou falando mal da liderança, da nomenclatura que usa hoje, sacerdote, bispo, não importa. Mas irmãos, o foco é Jesus, e Ele é o único digno de ser adorado. Você fala, mas pastor, isso é lógico, mas muitas vezes existem líderes que exigem essa veneração, essa adoração. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, cuidado, porque como líderes a gente falha. Você não pode comprar tudo que um pastor chega aqui, porque às vezes ele está pregando algo que não tem nada a ver com a Bíblia, e a gente fica às vezes cativo dessa relação com Deus, baseado no interventor que é o pastor. O pastor é uma bênção, mas eu posso te garantir uma coisa, por mais que o Costa seja fundamental, o João, o Lucas, todos os pastores dessa igreja, se eles não estiverem, a saudade vai permear, mas essa igreja vai permanecer, porque essa igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Muito bom, obrigado. Uma mensagem para a igreja. Você veio de fora, você vendo de fora, você conhecendo de fora, uma mensagem para a nossa igreja. Eu sei que você pregou, mas algo do seu coração para a gente. Eu sou um grande entusiasta da igreja. Eu acho que não existe nenhum movimento no mundo que se compara à potência que nós temos quando nós andamos juntos para a mesma direção. Se um dia, por exemplo, você estiver na África ou na Austrália, se você estiver no leste europeu e a coisa apertar, você como cristão sabe que você pode correr para tentar encontrar um membro da sua família, porque essa é a igreja de Jesus. Nesses 24 anos, 10 campos de videira, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. E quando eu falo que eu não sei, não é porque eu sou pessimista, mas é porque no máximo do meu otimismo,
eu não consigo enxergar e saber o que Deus vai fazer, porque eu sei que vai ser infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Amém. Este lugar, eu me lembro como se fosse hoje, inauguração dessa expansão. E ontem eu fui no centro e vi aquilo tudo. Meus irmãos, sejam dependentes da graça e misericórdia de Deus. Porque Deus não é só para liderança, estou falando para você, talvez você está aqui como espectador, chegou agora, creia nisso. Deus pode te usar de maneira poderosa, especial, espetacular. Se coloque à disposição, abrace o Evangelho de Jesus, seja apaixonado por essa causa. O nosso fim principal, isso foi uma reunião que teve quando foram discutir teologia, reuniu um monte de gente, e a primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa missão. Essa reunião não é para celebrar 24 anos de videira, essa reunião não é para a gente estar junto aqui só simplesmente se alegrando. Essa reunião, ela está pautada na certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui, e nós somos gratos, e essa igreja vai continuar florescendo quando Jesus for, e como vai ser, continuar sendo o centro de tudo que é feito na CC Videira, para a honra e glória do nome de Jesus. A gente pode agradecer pela vida do Guilherme.